vida inteira eu sempre sofri com muita enxaqueca, extensão abdominal, dor abdominal. Eu consumia trigo diariamente. Não tinha nenhum conhecimento sobre intolerância, alergia, a glúten, a trigo, não tinha esse conhecimento. Só que eu sofri isso a vida inteira, assim. Até que, em um determinado momento da vida, eu encontrei um perfil de uma nutricionista no Instagram que ela passava muita responsabilidade de tudo que ela postava, sabe? Eu gostava muito, assim, eu comecei a me identificar muito. Ela falava de comida de verdade, de dietas que curam. Ela é especialista em dieta low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora. E aquilo foi me encantando. Mas detalhe, minha alimentação era toda industrializado, muito trigo, muito açúcar. Mas aquilo foi me encantando de certa forma. Aquelas palavras, a conduta dela mesmo, né? Ela pratica atividade física diariamente, ela mostra a rotina dela, tanto de treino quanto de alimentação. Ela faz alguns testes, alguns experimentos nela mesma, para a gente começar a entender como a nutrição funciona no nosso corpo. E foi aí que me encantou. E a internet é mágica, né, gente? Eu moro no interior do interior de Mato Grosso do Sul. É uma cidadezinha no interior, né? E essa nutricionista atende presencialmente em Vitória, Espírito Santo, lá sudeste do Brasil. Eu tô no Mato Grosso do Sul, né? Mas ela atende também online. Foi aí que eu marquei uma consulta com ela, né? Uma teleconsulta. E essa teleconsulta teve duração de mais de 60 minutos. Foi uma consulta muito abençoada, uma consulta leve. Ela perguntou sobre minha rotina, sobre várias frentes da minha vida, se eu praticava atividade física ou não, quais eram os alimentos que eu consumia, quais eram as minhas queixas, né? Porque às vezes a gente acha assim que só vai valer uma consulta com um nutricionista se a gente pesar na balança da nutricionista, se a nutricionista realizar as nossas medições. E na verdade não é bem assim, né? Existem vários viés para você conseguir de fato um resultado positivo com a alimentação. E essa forma de pesar não é a única maneira de identificar a causa de uma certa intolerância que você venha a ter na sua vida, na alimentação. E a conduta dela foi o seguinte: ela me prescreveu vários exames, e aí eu realizei todos os exames, ela verificou todos os resultados, um por um, e através desses exames, ela fez alguns testes de retiradas de alimentos, para a gente poder verificar qual alimento estava me causando inflamação, né? Porque os alimentos, assim como ela me explicou, os alimentos ou ele pode te inflamar ou ele pode te nutrir. E existia, de certa forma, algum tipo de alimento que estava na minha rotina diariamente, por isso que eu tinha esse desconforto todos os dias, e que eu precisava olhar com cuidado e verificar qual era a possibilidade de melhora e de cura naquela situação, devido aos meus sintomas que eu tinha relatado para ela. E aí que a gente começou o teste de alguns alimentos. Lembrando que na época eu comia muito processado, eu comia muito açúcar, muito trigo, todos os glútens da vida eu comia, sabe? E aí a gente começou a retirada dos alimentos. A gente fazia testes, foi até que chegou a retirada do trigo. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Todos os sintomas desapareceram. Eu não precisei nenhum tipo de medicação. Eu precisava me medicar diariamente. Todas as vezes que eu consumia trigo, eu me medicava. Só que eu nunca associei que eu precisasse dessa medicação devido ao consumo do trigo, entendeu? E foi só através dessa luz que a Mari me deu
que eu consegui verificar, sim, é o trigo, porque a hora que eu retirei os 7 dias, eu não tive nenhum sintomas. Só que assim como ela retira, ela também te orienta. Caso você voltar a consumir, repare também se os sintomas voltaram a agir no seu corpo, os sintomas de inflamação. E eu também fiz esse teste, porque, né, trigo, é muito difícil você se ajustar depois as receitas, principalmente receitas doces, sem o trigo, né? Aí eu voltei o trigo para minha dieta, logo em seguida, no segundo dia eu tava morrendo de dor abdominal, tava com muita enxaqueca. Foi aí que eu decidi, não, é muito melhor ter saúde do que viver com trigo. Gente, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o perfil do Instagram dessa nutricionista, porque se você sente algum desconforto, investiga, compensa, porque a saúde vale muito. E depois que a gente descobre, retira os alimentos que nos inflamam, a gente ganha outro rumo, a nossa história ganha outro rumo, né? Essa nutricionista mesmo foi uma bênção na minha vida. Eu praticamente existiu uma Karine antes de conhecer a Mariana e uma Karine depois de conhecer a Mariana, porque ela me salvou em todos os sentidos. Eu amo acompanhar ela até hoje, a rotina dela, porque ela me incentiva a não desistir, a continuar treinando, a continuar com a dieta. E até hoje eu colho frutos, colho os resultados. E como ela é adepta na vida dela também, com a dieta low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora, facilita muito o nosso entendimento. Apenas pelo dia a dia dela ali nos stories, você consegue também ter uma noção muito clara do que mudar, de quais alimentos substituir para o seu dia a dia ficar mais fácil, mais tranquilo. E é isso, gente. Foi assim que eu descobri meu diagnóstico. A da doutora Mariana é que ela não fala o que você quer ouvir. Ela fala o que você precisa ouvir. Ela retira coisas que você não pode, que te inflama, que te faz mal. Porque muitas vezes a gente procura um profissional ou acompanhar pessoas que falam exatamente aquilo que a gente quer ouvir, aquele conforto, aquele acalento. Mas quando a gente encontra profissionais, no meu caso eu encontrei uma profissional, uma nutricionista, a doutora Mariana Laperrière, que ela falou o que eu não queria ouvir. Tanto que demorou, foi um processo para eu conseguir entender que realmente o trigo me fazia mal. Vamos olhar com calma, vamos pensar, é muito melhor o bem-estar do que uma satisfação momentânea, um desejo momentâneo por trigo, porque de certa forma o trigo eu via muito como algo afetivo, né? Da vida toda, de consumo diário da vida toda, como que eu ia ficar sem trigo, né? E foi através dela, através do conhecimento dela, de toda a prática de clínica que ela tem, toda a desenvoltura que ela tem como profissional, que ela abriu meus olhos e hoje eu colho frutos disso. Já fazem exatamente uns 4 anos, mais ou menos, que eu tive essa primeira consulta com ela, mas de fato é gradativo. Você vai entendendo e vendo o que de fato faz bem para você ou não, mas é gradativo essa retirada do trigo. E quanto mais tempo você fica sem consumir trigo, quando você consome esporadicamente um alimento com trigo, você sente a inflamação no seu corpo gritando. Quando você tem intolerância, assim como eu, né? No meu caso, eu tenho intolerância, então a minha rotina, a minha vida, a minha casa, assim, não tem o consumo do trigo. Mas
se eventualmente eu vou num casamento, num aniversário e eu como uma fatia do bolo, ou alguém muito querido faz um bolo e eu como porque é gostoso e porque eu realmente estou sentindo afeto por aquele alimento, eu passo mal. Eu passo muito mal, me inflama instantaneamente, eu preciso ser medicada e é algo assim que você percebe como vale a pena a gente não menosprezar o conhecimento de quem estuda tanto a fim de passar para os pacientes uma alimentação que cura, uma dieta que cura, né? Não viver à mercê da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia. E nesse caso, essa profissional, assim, eu admiro muito ela, eu indico muito ela, porque eu aprendo todos os dias na história dela. Eu falo que eu sou paciente, mas eu aprendo diariamente com a rotina dela, com tudo que ela ensina pra gente, sabe? Embora a balança nunca foi minha amiga, não foi através do excesso de peso que eu descobri essa intolerância, mas de certa forma a perca de peso foi consequência da retirada do trigo, tá? Quando eu retirei o trigo foi quando de fato eu consegui eliminar os pesos que excediam, né? E manter, que é como a Mari mesmo diz, é difícil não emagrecer, né? Difícil é manter o peso perdido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui, se inscreve no canal, tá? O meu objetivo aqui é ser uma rede de apoio, um ambiente acolhedor, de conversas, de receitas fáceis, simples, práticas, baratas, porque eu não sou boa na cozinha, não podendo, de certa forma, fazer receitas com farinha branca, isso já é um desafio muito grande para mim, né? Mas estamos juntas aqui, quem quiser ficar por aqui, fique, porque da agora para frente só vai ter receitas fáceis, simples, baratas, que cabem no bolso e rapidinhas para a gente conseguir nutrir o nosso corpo da melhor forma possível e ter bem-estar para cuidar da gente, dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Beijo, tchau, tchau.